Olá pessoal, hoje vamos falar de dois assuntos muito interessantes. Vamos falar aí o que o Brasil ganha estando no Mercosul e o que é o Mercosul. Meu nome é Bruno, eu sou professor de História do município do Rio e o objetivo do canal, como eu falei, é você poder aprender de modo simples e didático questões ligadas à geopolítica ou a assuntos ligados à história. Então eu peço que você se inscreva no canal, curta e até o final do vídeo você vai saber o que o Brasil ganha com o Mercosul e o que é o Mercosul. Vamos falar primeiro um pouquinho do nosso país, tá? O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, a 6ª maior força de trabalho e o 2º país mais rico da América, só perdendo em termos de PIB para os Estados Unidos. É claro que isso não significa que o Brasil é um país desenvolvido, muito pelo contrário. Ainda que seja a 9ª maior economia do mundo, o Canadá, por exemplo, é a 11ª, mas o Canadá tem um padrão de vida e uma qualidade de vida muito melhor. Caso você queira saber mais sobre países emergentes, sugiro que vocês cliquem aqui no vídeo, no nosso canal, que a gente já falou sobre os BRICS num vídeo anterior, onde eu explico o que são países emergentes. O que nós ganhamos estando no Mercosul? O Brasil, por ser o maior país da América Latina em termos econômicos, com o Mercosul ele consegue vender mais fácil os produtos para outros países, ele consegue importar mais fácil matérias-primas ou mesmo tecnologia. E o que é Mercosul? Mercosul é o nome que se dá ao Mercado Comum do Sul. Ou seja, em 1991, a Argentina e o Brasil se uniram e começaram a fazer tratados econômicos. Juntou-se nesse processo o Paraguai e o Uruguai e agora, no início da primeira década do século XXI, também a Venezuela. É importante lembrar que o Brasil e a Argentina sempre foram, desde o século XIX, duas potências regionais na América Latina, na América do Sul. E sempre houve uma rivalidade muito grande. Essa rivalidade, ela pode ser benéfica no futebol, né? Brasil contra a Argentina e tal. Mas no dia a dia isso não é legal, isso não é bom. A gente tem que ter uma integração melhor com os nossos vizinhos. E o Mercosul vem para isso. O Mercosul é uma área de livre comércio. Dentro dessa área, impostos para você importar e exportar são menores ou não existe. Então, eu, Bruno, quando vou no supermercado, você deve acontecer a mesma coisa com você, se vier propaganda no mercado dizendo maçã argentina, tantos reais. Ora, essa maçã veio da Argentina. Todo mundo, pelo menos eu tenho o hábito de comer um pão francês no café da manhã. Quem também tem esse hábito, às vezes nunca parou para pensar de onde vem esse trigo, certo? O pão francês ele é feito de trigo. E trigo não é produzido no Brasil porque o nosso clima não permite. Temos uma pequena produção no sul, mas é muito pouco. O Mercosul facilita o nosso dia a dia. Se eu quiser, por exemplo, hoje viajar para a Argentina, viajar para o Paraguai, viajar para o Uruguai, eu vou ter uma facilidade maior. Eu posso, por exemplo, atravessar a fronteira e fazer uma excursão no Uruguai somente com minha carteira de identidade. Porque o Mercosul não é somente uma integração econômica. Ela também visa, no futuro, se tudo der certo, e aí é uma questão de ideologia desses países, de se tornar uma união, como é o caso da União Europeia. O Brasil, estando no Mercosul, ele é líder do Mercosul. Somos a maior economia dos países membros. Então a gente consegue vender muito fácil para os nossos parceiros, comprar de modo muito fácil e a gente pode lucrar muito. Isso traz desenvolvimento não só para nós, como também para os nossos vizinhos. Porque a partir do momento que você pode comprar e vender mais barato, por que você não vai comprar do seu vizinho? Uma outra questão, e aí entra a geopolítica em si, é que agora no atual governo, o presidente Bolsonaro conseguiu, depois de 20 anos, fechar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E o que isso tem a ver? Quando você, como país, vai negociar com o outro sozinho, talvez essa relação não seja de igual para igual. Se for um país mais rico, mais desenvolvido que você, talvez você perca. Agora, se você fala com esse país de igual para igual, o acordo econômico é bom para todo mundo. E como que isso se inclui no Mercosul? O Mercosul tem uma cláusula onde os países membros, na hora que vão fazer comércio com outros países fora do bloco, fazem conjunto. Então a União Europeia, quando ela vai falar com o Brasil, ela não fala só com o Brasil, é também com os outros países membros, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai e a Venezuela. Isso dá um peso maior na decisão, na hora de você fechar um acordo. Então por isso que demorou tanto, tá? Esses 20 anos. Eu vou te dar um exemplo básico, tá? O Brasil, ele é um grande produtor de carne, um dos maiores do mundo. O Uruguai também. Significa dizer que nós competimos com nossos amigos uruguaios quando exportamos para a Europa. Porque o europeu vai poder comprar a nossa carne, ou a carne do argentino, ou a carne do uruguaio. Mas ainda assim,
quando a gente vai fazer essa venda para a Europa, a gente faz como bloco. Olha, nós do Mercosul aceitamos vender por tanto, aceitamos comprar seu produto por tanto, não menos do que isso. Então você tem um poder maior de barganha, e isso é muito interessante quando você pensa em geopolítica. Você tem que ter poder de barganha. Um país que não tem poder de barganha, ele é refém de outros. Porque você não pode acreditar que quando a gente fala de relações internacionais, de geopolítica, os países são bonzinhos. Também não há vilões. Cada um está defendendo o seu interesse. Então, para nós brasileiros, é muito importante o Mercosul, porque nos fortalece na América Latina, fortalece os nossos amigos, os outros países parceiros do Mercosul, e no futuro, se tudo der certo, nós poderemos ter de fato uma integração supranacional. Então, Mercosul é um mercado comum do Sul, é um mercado onde Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que atualmente está suspenso por motivos que falaremos em outro vídeo. Nesses países você tem uma livre circulação de mercadorias, as pessoas podem transitar de modo mais fácil e elas é uma união aduaneira, ou seja, o Mercosul ele faz com que esses países possam vender de modo mais competitivo no restante do mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo, clica por favor, se inscreve no canal, compartilha, qualquer dúvida coloca nos comentários para a gente poder aí estar respondendo e tirando suas dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima.